O símbolo da cruz no cristianismo. A cruz é, sem dúvida, o símbolo mais reconhecido do cristianismo, representando não apenas a crucificação de Jesus Cristo, mas também a redenção, o sacrifício e a esperança de vida eterna. Este símbolo carrega um profundo significado teológico e cultural, e sua história remonta a séculos, abrangendo diversas interpretações e usos. Origem da cruz. Historicamente, a cruz era um instrumento de tortura e execução utilizado pelos romanos, associado a um dos métodos mais cruéis de punição na antiguidade. A crucificação de Jesus, que ocorreu durante o governo do procurador romano Pôncio Pilatos, transformou a cruz de um símbolo de morte e vergonha em um emblema de salvação e vida. A morte de Jesus na cruz, conforme narrado nos evangelhos, é considerada o ponto culminante de sua missão terrena, onde ele se sacrifica pelos pecados da humanidade. Após a ressurreição de Jesus, seus seguidores começaram a adotar a cruz como um símbolo de fé. Inicialmente, a cruz era um sinal de identificação entre os cristãos primitivos, que frequentemente a usavam de forma discreta devido à perseguição. O uso da cruz como símbolo cristão ganhou força a partir do século IV, especialmente após a conversão do imperador Constantino, que a incorporou em estandartes e edifícios religiosos, tornando-a um símbolo central da Igreja. Significados teológicos. A cruz carrega múltiplos significados teológicos. Para os cristãos, ela simboliza o sacrifício de Cristo e a expiação dos pecados. Através da cruz, acredita-se que a separação entre Deus e a humanidade foi reparada, oferecendo a todos a possibilidade de salvação e reconciliação. O ato de Jesus morrer na cruz é visto como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, estabelecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Além disso, a cruz também representa a ressurreição e a vitória sobre a morte. Ao ressuscitar, Jesus não apenas derrotou a morte, mas também ofereceu a esperança de vida eterna a todos os que creem nele. Essa dualidade, morte e ressurreição, confere à cruz um caráter paradoxal. Ela é, ao mesmo tempo, um símbolo de sofrimento e de esperança. Curiosidades sobre a cruz 1. Variedades de cruz. Existem diversas formas de cruz que possuem significados específicos, como a cruz latina, a mais comum, a cruz grega, a cruz de São Jorge e a cruz de Malta. Cada uma tem suas próprias conotações históricas e espirituais. Segunda cruz como arte. A cruz é frequentemente utilizada na arte cristã, aparecendo em pinturas, esculturas e arquitetura. Igrejas e catedrais, como a Basílica de São Pedro no Vaticano, apresentam a cruz de forma proeminente. Cruz e simbolismo em outras culturas. Embora a cruz seja predominantemente associada ao cristianismo, ela também aparece em outras culturas e tradições, simbolizando, por exemplo, a intersecção entre o céu e a terra ou a união de opostos. Quarto, ritual e sacramentos. A cruz é um elemento central em rituais cristãos, como o batismo e a comunhão. Durante o batismo, a água é frequentemente utilizada em associação com a cruz, simbolizando a purificação e o renascimento. 5. Cruz e identidade cristã. Nos tempos modernos, a cruz se tornou um símbolo de identificação cristã e um emblema de fé. Usada em colares, tatuagens e outros adornos, a cruz é um lembrete constante da crença e do compromisso pessoal com os ensinamentos de Jesus. A cruz na sociedade contemporânea. Na sociedade contemporânea, a cruz continua a ser um poderoso símbolo que transcende as fronteiras religiosas. Sua presença em espaços públicos, como igrejas, monumentos e obras de arte, destaca a influência do cristianismo na cultura ocidental. Além disso, a cruz é frequentemente utilizada como símbolo de solidariedade e compaixão, especialmente em movimentos sociais e humanitários. Apesar de sua simplicidade, a cruz carrega uma riqueza de significados e interpretações, sendo um convite à reflexão sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Para muitos, ela é mais do que um símbolo religioso. É um emblema de esperança, fé e transformação.